Olá pessoal, tudo bem? Então estamos de volta mais uma vez, apresentando aqui os vídeos para ajudar aí na compreensão do nosso trabalho. Então, treinamento de área classificada, né? Módulo 3, identificação de perigos, análise e avaliação dos riscos. Muito bem. Nesse primeiro momento, no módulo 3, nós estaremos falando com muita profundidade sobre a identificação de perigos, análise e avaliação de risco. Então vamos analisar esse nome aí, né, do módulo 3. Identificar o perigo. Né? Perigo, tudo aquilo que, por força de norma, por definições de normas, a ISO 31010, o Guia 73, normas de sistema de gestão de segurança, a OSAS 18001, a ISO 45001, então dá definições sobre perigo. Perigo é o que pode provocar dano. Tá? A análise seria um momento de levantamento de dados, levantamento de informação, levantamento da exposição, levantamento do que é feito, como é que é feito, as medidas de controle e, por fim, frente a tudo isso, na mão, de posse desses dados, avaliar. Que o risco em si ele é um fator matemático. O risco é as chances, né, em outras palavras, é as chances de algo acontecer, seja positivo ou negativo. Seguindo em frente, nós vamos estar falando de quê? Introdução, né, praticamente já estou fazendo a introdução, definições, técnicas de análise de risco, metodologias existentes. Nós vamos estar citando aquelas já pré-definidas pela NR20, que é a norma voltada para líquidos inflamáveis e combustíveis. Algumas informações da ISO 31000, que é de gestão de risco, exposição ao risco e uma fórmula do meio ambiente. Já está explicando aqui. Então vamos lá, introdução. A introdução ela fica baseada no artigo 225, que é muito abrangente, da Constituição Federal. Observe bem aí o que diz o texto. Comprova que o local de trabalho está inserido na definição do meio ambiente geral, quer dizer, tem um meio ambiente geral e o meio ambiente de trabalho estaria dentro desse meio ambiente geral. De modo que é impossível alcançar qualidade de vida sem que se tenha qualidade no local de labor, quer dizer, no local de trabalho. Tampouco se pode atingir um meio ambiente equilibrado e sustentável, ignorando o meio ambiente de trabalho. Por sua vez, o artigo 170 estabeleceu expressamente que a ordem econômica deve alinhar-se ao princípio da defesa do meio ambiente, indo ao encontro da ideia de existência de um saudável ambiente laboral. Então, em resumo, segurança, saúde e meio ambiente andam juntos. E dentro desse contexto do curso de área classificada, isso tem tudo a ver. Lembra que eu comentei com vocês que na OIT foi estabelecido as bases que hoje são da NR20 no Brasil por conta de controle dos acidentes ampliados. Então você vê, um acidente ampliado é aquele que acontece um evento, ou um vazamento, ou sai uma nuvem de fumaça, uma nuvem tóxica, além de prejudicar, levar danos para quem está dentro da empresa, vai prejudicar também fora da empresa, né? Sai pelo lado de fora, às vezes com vento, e se propaga para o meio externo. Então isso tudo está dentro desse entendimento do artigo 225 e o artigo 170. Então quem hoje vai fazer uma instalação dessa, projetar uma instalação dessa com segurança ou implantar segurança numa instalação dessa, considerando que a norma NR20 retroage no tempo, é preciso adequar tudo isso e ter essa percepção da equipe multidisciplinar. Se não tiver esse entendimento, com certeza não faz o trabalho direito, considerando a base de que a NR20 ela focaliza muito a questão dos acidentes ampliados. Tudo bem até aí? Então vamos seguindo em frente. Definições. Eu botei aqui as definições da 45001, que é uma das normas mais recentes no campo da segurança e da saúde. Está praticamente alinhada com outros conceitos de outras normas, da 31000, do Guia 73. Mas se eu colocasse toda essa informação, nosso vídeo ficaria muito extenso.
Então vamos lá, incidente. Então na ISO 45001, num ponto de vista internacional, o que é um incidente? Ocorrência decorrente ou no decorrer de um trabalho, que pode resultar em lesões e problemas de saúde. Então está querendo dizer que o que a gente chama de acidente aqui no Brasil, no contexto internacional, um incidente que ocorre lesão, ele também continua sendo incidente. Nota 1 de entrada, isso aí está tudo na norma. Um incidente em que ocorrem lesões, aí está falando, e problemas de saúde, algumas vezes, está falando algumas vezes, porque nem todos os países nomeiam como um acidente quando se tem lesão, mas muitos deles chamam de incidente. Então pode ser referido como um acidente, então não está errado, não mudou muita coisa. Mas no contexto internacional, o acidente, o conceito de acidente está dentro do conceito do incidente. Nota 2 de entrada, um incidente em que não ocorre lesões, aí já chama aqui de quase acidente em alguns lugares, né? Outros chamam também de incidente, também pode ser um incidente, logicamente, mas vamos se basear na nota da norma. Nota 2 de entrada, um incidente em que não ocorrem lesões e problemas de saúde, mas há potencial de ocorrer, pode ser referido como quase acidente, quase perda ou ocorrência perigosa. A nota 3 de entrada, embora possa haver uma ou mais não conformidades relacionadas a um incidente, nós temos a inclinação para sempre perceber assim, né? Acontece incidente porque teve uma falha, alguma coisa que comprometeu. Mas um incidente também pode ocorrer onde não existe a não conformidade. É aquela questão da evolução do trabalho. A pessoa faz o trabalho, tem uma coisa ali, uma situação ali que não foi observada, nunca aconteceu nada, mas tem uma situação que pode acontecer e num dado momento, depois de muito tempo, às vezes, acontece. Então isso está dentro desse contexto dessa nota 3. Isso quer dizer o quê? Que nas normas de análise de acidente, nós não podemos ter a pretensão, né, de dizer que está tudo 100% controlado, que às vezes pode haver uma ocorrência que não havia não conformidade, estava tudo seguro e aconteceu a falha, acontecendo o problema, né, o acidente. Uma outra questão importante, as definições. Né? Vocês estão vendo aí que esse desenho ilustrando fosse uma bomba, mostrando que é o perigo. E, do outro lado, o risco, que é o que a gente mexe, que é o fator matemático, temos que garantir que isso não seja aceso de uma maneira imprudente, de maneira inadequada, de uma maneira sem estar com as medidas de segurança adequadas. Então, o local aí já envolve o local, já envolve o material, o armazenamento, uma medida de controle de incêndio, o princípio de incêndio, detecção de fumaça. Então, vai se colocando tudo que é necessário para essa prevenção. Como estamos falando de perigos e riscos, é muito comum ainda hoje se ouvir falar de riscos ambientais, mas risco é fator matemático. Tem algumas normas até que sustentam essa ideia. Mas a gente sabe que perigo você não muda. Perigo é o estado de uma determinada condição, de uma situação, de uma fonte. Mas o risco a gente muda, o risco ele pode mexer, o risco é fator matemático. Quanto mais medida de controle, mais eu diminuo o meu risco. Então eu botei ali, vocês estão vendo nessa imagem, nesse slide, perigos ambientais, que é o que provoca danos. E risco seria o fator matemático. Botei aqui porque muitas planilhas são assim. Mas vamos considerar tudo que está escrito como risco aqui, como perigos, que é o que provoca dano. Ruído provoca dano? Provoca. Ruído pode provocar surdez ou outro tipo de doença. Vibração? Também. A radiação não ionizante, sim. A radiação do sol ultravioleta pode gerar câncer de pele. A radiação não ionizante pode alterar DNA. O frio também pode gerar doenças. O calor também pode gerar diversas doenças. Pressão anormal. Então são o quê? É uma fonte perigosa que pode gerar um dano. Os riscos químicos, poeiras, fumos, neblinas, gases. A gente vai estar falando muito sobre gases e vapores. E aí vai, como vocês estão vendo, né? O químico, biológico, ergonômico e de acidente, que também é chamado de risco mecânico. Então, tudo isso aqui são, na verdade, perigos, pois podem provocar danos se tiver exposição acima
do limite de tolerância e às vezes até envolve a susceptibilidade do trabalhador. Pode estar dentro do limite, mas pelo trabalhador ser mais suscetível, ele acaba sendo afetado por essa substância, mesmo sendo abaixo do limite de tolerância. Eu falo muito sobre isso no curso de higiene ocupacional que temos. Então você que nos ouve, estiver interessado, então tem lá mais de 15 módulos, tudo voltado para a higiene ocupacional dentro da engenharia de segurança, mas é um outro assunto mais abrangente. Retornando para o nosso assunto aqui principal, existem complexidades para se estabelecer quando uma atividade é de fato ocupacional ou não, devido a diversos fatores a serem analisados e depois avaliados. Lembra? Analisou é os dados, avaliar é dar o peso. Risco é aceitável? Risco não é aceitável? Essa apresentação tem como objetivo direcionar as ações para o devido enquadramento. Então vamos ver. Isso tudo é importante? Quando você está fazendo uma classificação de uma área, é preciso se estudar muito bem o produto, nós vamos falar sobre isso, como é que é construída a ficha técnica, toda essa informação necessária, que parte daí, né, que é o produto que eu vou usar, para poder fazer meus subprodutos, né? Enfim, então nisso eu preciso saber tudo que envolve, e na ficha técnica me dá essa direção, me ajuda muito nesse banco de dados. Então vamos lá. Risco ocupacional. A possibilidade de um trabalhador sofrer um determinado dano derivado do seu trabalho. Então é o risco ocupacional. Trabalhar com produto químico sempre vai ter um risco ocupacional. Dependendo do produto, logicamente. Saúde ocupacional. É uma área da saúde que cuida da saúde do trabalhador. Então já envolve o PCMSO, né? Tem que fazer o PPRA para levantar os riscos ocupacionais, os riscos ambientais, melhor dizendo, e o PCMSO para cuidar da saúde ocupacional desse trabalhador, visando a prevenção de doenças ou problemas provenientes do trabalho. Seu objetivo é promover o bem-estar tanto físico quanto mental e social dos trabalhadores no exercício de suas ocupações. Seguindo em frente, higiene ocupacional. Como eu comentei com vocês, nós temos aí mais de 15 cursos ligados à área de higiene. Estou considerando todos os riscos físicos, químicos e biológico. A higiene ocupacional ou higiene do trabalho trata-se de uma ciência do ramo da segurança e da medicina, trabalha dos dois, destinada à antecipação, reconhecimento e avaliação e o controle dos riscos provenientes do ambiente de trabalho, que possam ocasionar prejuízos à saúde ou à integridade física dos trabalhadores. O prejuízo é o quê? É o dano. Ok? Indo mais à frente, doença ocupacional. Então, a doença originada por uma exposição a determinada substância do seu ambiente de trabalho. É a designação de várias doenças que causam alterações na saúde do trabalhador, provocada por fatores relacionados com o ambiente. Nota, alcançou um produto aqui qualquer, alcançou o nível de ação, já pode ser considerado ocupacional, para os perigos que possuam valor limite estabelecido como agentes físicos e químicos, né, que são os que têm limite de tolerância. Então, vou dar um exemplo para vocês, o tolueno. Então, tem lá como limite de tolerância 78 ppm, partículas por milhão. Então, tem um nível de ação ao chegar a 39, quer dizer o quê? Nível de ação é a metade do limite de tolerância. Já tem 39 ppm, através de uma avaliação, já vai se saber que pode ser nocivo para aquele trabalhador, pois está em 50%. Mesmo que haja susceptibilidade em valor menor. Então já está se entendendo mais ou menos como é que funciona essa questão. Isso envolve o pessoal de segurança do trabalho. Então muitos produtos, o gás, o GNV, gás natural. Então tem empresas que utilizam gás natural. Então lá no gás natural tem um fornecedor, dali o fornecedor tem a segurança que ele tem que estabelecer até a chegada de entrega na empresa, depois para lá de dentro da empresa é por conta da empresa que se cuida. Então envolve manutenção, aplicação de tudo da NR20 que seja pertinente, e ali, logicamente, se tem risco de um vazamento de gás natural, tem. Que o gás natural é altamente asfixiante, pode levar uma pessoa a óbito. Então se não tiver um controle bem legal com ali, também as pessoas que vão operar, fazer inspeção, fazer uma verificação no local, fazer uma aferição, anotar uma informação, instrumentos, precisa ir nesse local, às vezes até com um dosímetro, que pode haver um vazamento, e ela consegue, o dosímetro alerta ela da segurança que ela precisa ter, né? Se afastar porque está dando uma condição perigosa dentro do ambiente.
Nesse slide aqui, pessoal, que é uma equação de segurança, com o tempo vai crescendo no conhecimento da segurança, vai desenvolvendo maneiras matemáticas de representar. Então nós temos ali, na nossa equação, como vocês estão vendo aqui em cima, risco. Né? Risco, nós já vimos as definições, ele é uma combinação entre probabilidade de ocorrência de um determinado evento. Risco, por indicador matemático, pode ser aplicado tanto para algo negativo quanto positivo. As chances de algum evento acontecer. O perigo é a fonte ou uma situação. Fonte, o que é? É uma coisa permanente. Situação é algo que pode... Tu está dirigindo, alguém vai e te fecha, você numa fração de segundo dá uma segurada no carro e evita o acidente. Quer dizer, foi uma situação perigosa, uma condição perigosa. Mas tanto a fonte quanto a situação se equipara a perigo, que é o que pode provocar dano. Fator é o que contribui. O fator pode ser, como está mostrando aqui na fórmula, fator perigoso, né, para o perigo, e o fator para D, para disciplina. Salvaguarda. Então, vocês estão vendo aqui o S na fórmula. Salvaguarda, conforme o dicionário define, é proteção e garantia concedidas por autoridade ou instituição. Então, salvaguarda. Salvaguarda é muito falado, de certa forma, por sinônimo, na NR33, que é o trabalho de espaço confinado. Segurança no espaço confinado. Lá fala que o empregador deve garantir. Então, se segurança, prevenção tem que ser garantida pelo trabalhador, ela é uma salvaguarda. Muitos ainda sustentam a ideia da mitigação. Né? A mitigação, desde quando eu comecei na área de segurança, se fala muito, mas hoje mudamos nosso vocabulário, evoluímos para falar de salvaguarda, uma coisa que dá garantias. Pode ser que uma proteção não dê a garantia necessária, mas um conjunto de proteções pode levar à garantia necessária. E é isso que tem que ser feito. Esse é o objetivo da prevenção. Assegurar a integridade física e mental do trabalhador. Disciplina, o D. Obediência a ordens, regulamentos, regras, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento, inclusive perfil, tarefa, aptidão e outro. Quer dizer, disciplina. Então a disciplina é algo muito importante. Então na equação ela está aqui. Então qualquer elemento desse aqui na equação, se for mexido, altera o risco. Então você vê aqui, você está vendo essa setinha aqui falando 100%, RNA, risco não aceitável. E risco aceitável, RA. Que nós colocamos isso. O risco tem que ser aceitável. Risco não aceitável não dá e nem risco... o risco não aceitável não tem como. E risco zero também não existe. E risco zero só se não fizer atividade nenhuma, porque risco é a chance de algum evento acontecer. Por um outro lado, essa equação ela foi desenvolvida focalizando mais a segurança e saúde. Por que isso? Porque nós visamos o quê? O risco aceitável ou não aceitável. Não é risco zero, nem o risco que seja 100% de risco. Né? Não é isso. Então, nosso risco tem que ser aceitável. E nem 50%. Já tive experiência com algumas empresas dando consultoria, o pessoal disse que lá que tinha um conceito do risco médio. Aí eu questionei isso, eu falei, mas peraí, risco médio? Como é que você chegou a isso, ao risco médio? Falei, se você for lá falar em termos de percentual, se eu tenho um risco médio, significa dizer que 50% da saúde e da segurança do meu trabalhador está exposto. Eu não estou dando garantia, não estou dando nada. Eu não posso trabalhar desse jeito. Eu preciso trabalhar de uma maneira mais adequada, eu tenho que dar um risco aceitável ou não. E o meu risco só vai ser aceitável se eu tiver as medidas de salvaguarda combinadas necessárias para que reduza esse risco a um nível aceitável. Por um outro lado, se tu for usar risco médio para negócios, aí você pode, porque você tem uma empresa, aí tem uma outra concorrente sua do mesmo nível que a sua, das mesmas tecnologias, do mesmo faturamento aproximado, enfim. Então você tem risco de 50% de perder mercado para esse teu concorrente. Aí você pode usar. Agora, em termos de segurança e saúde, não, porque 50% pode levar uma pessoa a óbito ou, minimamente, desenvolver doenças. Tudo bem até aí? Então, indo para o próximo, nós temos aqui, ligado à salvaguarda, tá vendo aqui? Ó, salvaguarda. Então, a salvaguarda ela pode ser medida de engenharia, que seria a hierarquia da prevenção, eliminar, reduzir, colocar sistema de proteção coletiva, substituir, fazer enclausuramento, barreiras, proteções fixas. Eu estou reduzindo, eu estou implementando salvaguardas para reduzir o meu risco. Né? Meu risco.
O administrativo, aí já envolve nível administrativo na hierarquia da prevenção, nível segundo passo, segundo grau da prevenção. Treinamentos, placas, avisos luminosos, sirenes. Então isso tudo é uma maneira também de salvaguarda. Não é 100% eficaz, mas vai contribuir para reduzir risco. E no próximo, os EPIs, que são proteção individual. Então, a EPI é a última coisa a se pensar na hierarquia da prevenção. Indo mais à frente, a nível de engenharia, uma coisa também importante, ainda mais em área classificada, que os equipamentos não podem ter falhas. Já aí vem a confiabilidade. Então, nós vamos estar falando sobre isso na parte de classificação da área e de instrumentação. Nível de desempenho. O controle funcionará adequadamente quando solicitado. Então, para isso, tem os programas de manutenção preventiva, preditiva, corretiva. Redundância. Então, se a gente vê lá o nível de confiabilidade que precisa ter, o nível de barreira que precisa ter. Barreira elétrica, barreiras mecânicas. Então, a redundância. Então, como é que eu estabeleço isso? Quando o meu cenário de trabalho, meu processo de trabalho, ele é perigoso. Então, eu tenho que ter redundância para poder manter a confiabilidade e um programa de manutenção forte em cima disso. Para eventos críticos, os controles estão em combinação ou em sistemas formando múltiplas barreiras. Então, vai depender do nível de risco que eu tenha. Eu não posso ter aquela presunção assim, não, mas esse nível aqui de segurança é suficiente. Você tem que pensar numa situação mais desfavorável. Alguém que, naquele momento, não percebeu, ficou desatento, estava passando por algum problema, afetou o seu comportamento. Isso tudo tem que ser uma coisa que o risco, a falha seja... a falha pode acontecer, mas o risco dela acontecer tem que ser muito pequeno. O risco a gente mexe, então a gente tem que diminuir a probabilidade de falha através das barreiras. Sustentabilidade. Então nós temos aqui, o controle funcionará o tempo todo de modo satisfatório durante o evento ou tenderá a ser menos eficiente depois de algum tempo. Então a gente sabe que as coisas sofrem deterioração, fadiga. Então se não tiver um bom programa de teste, de manutenção, de verificação, de conservação, com certeza vai se ter problema. E aí vamos pensar aqui, o efeito colateral disso é terrível, porque nós estamos falando de processo de trabalho que tem a ver com riscos ampliados, né? São acidentes ampliados, melhor dizendo. Deterioração com o tempo de inatividade, o controle tenderá a mudar as características. Ferrugem, a oxidação, desgaste, endurecimento. Então as coisas precisam ser cuidados de manutenção adequada. Mais à frente, pessoal, nós temos aqui, de maneira resumida, a equação de segurança, que estão vendo aqui, o risco igual a perigo, fator é o que contribui, salvaguarda uma disciplina. Na disciplina também tem fator. Por quê? Fator na disciplina é em função de comportamento. O indivíduo ficou doente, a mulher teve câncer, o filho está nas drogas, problema de alcoolismo. Então são fatores. Né? Fatores que vão afetar a pessoa. Um divórcio, muitas vezes pessoas ficam afetadas. E no perigo, está lá o perigo, mas também tem o fator perigoso, uma outra coisa que contribui. Trabalhei muito tempo na área de energia elétrica, então tinha umas coisas que a gente observava, que implantava todos os procedimentos frente aos perigos para trabalhar com eletricidade. Estava lá perfeito, risco aceitável, salvaguarda apropriada, disciplina do pessoal 100%. Mas se chovesse, se o tempo mudasse, nosso risco aumentava. Então, quer dizer, um fator de risco, um fator de perigo, criou uma instabilidade no nosso risco, elevou o nosso risco, somente pela condição climática. Então, existem alguns casos que o fator de risco vai falar muito alto. Aí, continuando, identificou o perigo, que é o que provoca dano, e identificou a população exposta. Aí vem lá, estimativa do risco. Então, estamos estimando, porque nós estamos fazendo as análises, estamos vendo o que é feito, descrevendo tudo, bonitinho, as medidas de controle. Aí aqui eu estou analisando o risco. Estou analisando, estou levantando dados. Quando eu já boto um valor para o risco, se é aceitável ou não em termos de saúde e segurança, já estou avaliando. Certo? Eu avaliei, estou dando uma avaliação do meu risco. Estou dizendo se o meu risco é aceitável, se tem condição de trabalhar e a pessoa sair num só pedaço, sem ter problema de saúde ou problema de dano da saúde.
Controle de risco proposto. Aqui já é um amadurecimento, alguma coisa a mais que precisa para aperfeiçoar, para melhorar, porque o mercado é mutante, a coisa está sempre evoluindo e sempre melhorando. Isso tudo junto, resumidamente, é a gestão de risco. Lembrando que nós estaremos falando mais vezes sobre esse assunto, de maneira aprofundada, porque é a base do nosso trabalho de classificação diária. Aqui, nosso último slide do assunto, mostrando a análise de risco, mostrando aí a relação mais uma vez, uma ilustração através dessa imagem, mostrando os cães, pastor alemão. Nós sabemos que no mundo animal é a lei do mais forte. Então está lá o gatinho, que seria mais fraco que o animal, e o animal está ali o perigo, né, que representa para ele o perigo, e não existe nenhuma barreira. Então isso é uma coisa que a gente não pode fazer, a gente tem que ter barreiras para se fazer a prevenção e reduzindo o risco ao nível aceitável. Não é risco zero. Risco zero, pode ser que alguém tenha essa ideologia aí do risco zero, mas sabe que vai ter muitos conflitos sobre isso. Mas enfim, nós queremos chegar no risco aceitável, que a pessoa vai, faz o trabalho, vai embora para casa, perfeita, da mesma maneira que começou a execução do trabalho. Ok, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.